Continuando uma pergunta de uma inscrita aqui a respeito do filho, que fala que o filho sempre foi uma criança um pouco mais tímida, um pouco mais nervosa, que sempre teve dificuldade para se enturmar na escola e agora que houve o retorno às aulas das aulas presenciais, ele tem se sentido muito mal, com cansaço, com fadiga, com sensação de perda de força e de fraqueza, inclusive com dificuldade para caminhar. Ainda que ela pondera que ele está tomando um remédio para melhorar isso, porém continua tomando a medicação e os tremores continuam. Então ela está até um pouco consternada de para que serve esse tratamento. Bom, no adolescente a gente tem sempre que considerar algumas variáveis, principalmente as relacionadas ao ambiente, né, em que ele vive, a questão infelizmente do bullying, do embotamento que esses pacientes podem ter, ou seja, eles ficam mais introvertidos, têm menor relação com as pessoas, e isso pode levar o paciente a ter um problema relacionado à parte emocional. Não vamos falar que é um transtorno de ansiedade, é um problema relacionado à questão emocional. E que por conta disso ele pode também acabar não fazendo atividade física, ele pode também ter dificuldade principalmente de interação com as pessoas e na situação do estresse emocional dessa interação ou da fadiga muscular, porque não faz as atividades físicas, os adolescentes podem sim ter esta queixa como queixa muito comum. E o que é mais importante? É a gente entender onde é a fronteira que o paciente tem uma doença, ou onde uma doença física, com necessidade de tratamento médico por algum problema relacionado principalmente a uma arritmia, a um problema de atrofia muscular, a alguma doença neurológica ou até cardiológica. E onde esse paciente começa até a fronteira da parte emocional, que isso o médico tem que ter muito cuidado para não menosprezar esses sintomas e para que faça com que esse paciente use medicações nos casos de ter um diagnóstico. Muitas vezes os médicos podem lançar mão dos tratamentos empíricos, ou seja, por curto prazo ele pode usar uma medicação para ver se aquilo tem algum benefício em relação à linha de raciocínio que ele está tendo para tratar aquele paciente. Porém, no caso de um paciente não ter melhora com o tratamento após 4, 6 semanas, talvez a pergunta que tenha que ser feita pelo médico seja: será que o que eu pressupus é o correto? E num paciente de 13 anos, nos adolescentes, é muito importante que a gente tenha a afinidade, que tenha a capacidade de entrar no mundo desse adolescente, porque eles normalmente têm muita dificuldade de se abrir com os pais, imagina com o médico uma figura estranha. Então, entra muito aqui da psicologia do atendimento, da psicologia de atendimento do paciente numa situação dessa de fragilidade, que a gente tem que fazer o melhor para tentar ajudá-lo. Mais algumas perguntas aqui. É uma pergunta bem difícil de responder, eu vou tentar resumir bastante ela aqui, vamos ver se consigo fazer isso de uma forma bem clara. Uma inscrita pergunta: doutor, eu tenho trombose do seio transverso e sigmoide e evoluiu com fístula arteriovenosa. Qual o tratamento para isso? Bom, a gente está falando de uma das doenças mais raras que podem levar o paciente a ter uma hemorragia cerebral, que seria a trombose venosa cerebral, ou seja, o sangue sai do coração, vai para a cabeça, oxigena o cérebro, através do sangue indo pelo fluxo arterial, por artérias que levam sangue com oxigênio e nutrientes, e depois de o cérebro pegar esse oxigênio e nutrientes, as veias levam esse sangue com gás carbônico de volta para o coração. O que acontece no fenômeno de trombose? Há um entupimento que pode ser associado a uma série de fatores, desde doenças hematológicas, reumatológicas, drogas. Aqui a gente sempre fala dos dois tristes associações entre cigarro e o anticoncepcional, especificamente em pacientes acima do peso, que tem uma tendência maior a ter os eventos de trombose venosa cerebral. A abertura do quadro normalmente é com uma crise aguda de dor de cabeça, alteração visual, às vezes o paciente convulsiona, pode entrar em coma, pode ter déficits neurológicos, ou seja, perda de força em um dos lados do corpo. E em casos mais graves, a obstrução à drenagem para o sangue voltar para o coração é tão grande que o sangue vai para a cabeça, mas não sai de lá, ou seja, o paciente pode ter uma hemorragia cerebral. Numa situação dessa, a gente está falando dos eventos com maior, infelizmente, maior índice de complicações. Porém, para as formas mais leves de trombose,
que os pacientes não chegam a precisar de cirurgias emergenciais, o tratamento é definido, baseado em critérios principalmente que envolvem a dificuldade para o cérebro esvaziar o seu sangue, ou seja, as veias do cérebro podem estar com a dificuldade para achar o caminho para levar o sangue de volta para o coração. Isso causa uma situação que a gente chama de refluxo venoso, e esse refluxo sobre as veias pode levar o paciente a sangrar. O problema é que ainda dentro dessa questão relacionada à circulação dinâmica do sangue na cabeça, algumas vezes o sangue arterial com pressão pode achar caminhos revascularizados do tecido cerebral, da circulação do tecido cerebral, e sangue com alta pressão é levado para sistemas com baixa pressão, fazendo essa comunicação anormal entre uma artéria que leva sangue com alta pressão para uma veia, levando então à formação da fístula arteriovenosa, que pode advir nos casos pós-trombose. Então a resposta aqui, sim, tanto para a trombose, que o tratamento, em princípio, a primeira escolha é sempre a anticoagulação ou antiagregação. Porém, via de regra, esses pacientes precisam, após fazer o tratamento, ser seguidos por um especialista para que observem a eventual formação dessas fístulas, até porque as fístulas com crescimento podem necessitar de tratamento, principalmente com técnicas combinadas de embolização ou de embolização com cirurgia ou de embolização com radiocirurgia. Mas é importante entender que é uma causa rara, porém infelizmente comum em pacientes jovens e do sexo feminino. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.